Então, vamos dar início ao nosso curso de formação de previdenciaristas, nossa primeira aula. E, como toda primeira aula, a gente precisa começar pelas partes mais básicas, mais elementares da prática previdenciária em benefícios e serviços do INSS. Lembrando que esse curso é para que você seja preparado para ajudar pessoas a conquistarem os seus direitos relativos a benefícios e serviços do INSS. Muita gente tem dificuldade de falar a língua do INSS. E é justamente aí, nesse ponto, que você vai entrar como um facilitador para que essa pessoa consiga ter acesso e consiga conquistar os seus direitos. Por isso, e ainda além disso, você vai faturar uma grana, claro, você não vai trabalhar de graça. O trabalhador é digno do seu salário, certo? Então vamos lá, a gente vai trabalhar na sistemática de mapa mental. Esses mapas mentais também vão ser disponibilizados a vocês. Não se preocupem, esse mapa mental vai ser disponibilizado na íntegra para vocês revisarem, para vocês consultarem, caso esqueçam de alguma coisa, porque, sério, certamente vai ter muita informação que vocês vão precisar posteriormente consultar até que vocês consigam já se desenrolar aí por conta própria, ok? Então vamos lá ao nosso mapa mental. Olha só, tá ele aqui, ó, bonitinho para vocês. O mapa mental, ele vai... O primeiro tópico que eu vou tratar com vocês é, como eu falei, o início de tudo. Afinal de contas, a gente ouve muito falar previdência social. E muitas vezes nós não sabemos ao certo o que significa previdência social. Na maioria das vezes, uns confundem com INSS. Então, previdência social é tudo relacionado ao INSS. Outros já vão entender que previdência social tem a ver com o governo. É um ministério do governo federal. Outros vão entender que é um assunto só relacionado a quem estuda direito. Mas eu preciso trazer para vocês essa clareza inicial para que vocês comecem certo. O que eu sinto é o seguinte, muita gente, inclusive advogados, esquecem de estudar o básico. E aí, lá na frente, eles acabam errando, acabam pecando por não conhecer o básico. Eles já começam a trabalhar como aquele ditado, trocar o pneu do carro já andando, né? O pneu do carro ali com o carro em movimento. Então, isso gera muita consequência negativa. Eu já vi muitos erros assim básicos de advogados e de outros profissionais que trabalham com essa área, né, de benefícios do INSS, cometerem erros infantis assim que prejudicaram o segurado, prejudicaram o cliente ali. Por isso que eu faço questão de trazer essas noções iniciais para que a gente comece certo. Começando certo, a gente vai até o final e vai fazer o certo até o final, ok? Então vamos lá. Esse módulo 1 eu vou trazer as noções iniciais sobre previdência social e regime geral de previdência. Eu vou explicar. O que é a previdência social, afinal? Vamos lá. Vamos classificar para ficar mais fácil. A previdência social ela vai ser dividida entre planos básicos e planos complementares, ok? Planos básicos e planos complementares. Voltando um pouco, a previdência social ela é toda a cobertura social dada pelo governo aos seus cidadãos, certo? Isso é o que se convencionou chamar de previdência social. A palavra previdência vem do adjetivo previdente, certo? Então você prevê que algo vai acontecer com você em um certo momento e aí você se prepara previamente para, quando isso acontecer, você ter como se sustentar.
Por isso que a Previdência Social surge com essa necessidade de que as pessoas tivessem um seguro para que quando elas estivessem com a idade avançada, sofressem algum tipo de acidente, ficassem sem poder trabalhar, elas pudessem ter um recurso, certo, para se sustentar durante esse tempo em que ela ficou nessa situação. E aí surge a Previdência Social, e toda a Previdência é um sistema, certo? Ele precisa ser organizado. Ele precisa ter um plano. Assim como você contrata um seguro de um automóvel, por exemplo, você vai ter uma apólice ali do seguro, que é o plano daquele seguro. Esse plano vão ter todas as regras ali que você vai seguir, que você vai observar, vai respeitar, para que quando aconteça um sinistro, uma batida no seu carro, roubem o carro, você possa acionar esse plano para fazer a cobertura desses eventos causados. Da mesma forma é a Previdência Social. Então a Previdência ela é dividida em planos, certo? Planos. Existem os planos básicos, que esse aqui que a gente vai tocar forte mesmo. Existem os planos complementares. Veja, a principal diferença de um plano básico de previdência é que ele é obrigatório. Você não escolhe, certo, se quer aderir ou não a esse plano. Você não escolhe se quer participar desse plano. Você simplesmente participa, porque o governo lhe obriga a participar, certo? Eu vou explicar isso. Já os planos complementares não, eles são facultativos. E o que é facultativo? É quando eu tenho a faculdade, certo, de entrar nesse plano ou não. E aí esses planos complementares de filiação facultativa, ou seja, eu entro se eu quiser, ele vai ter uma outra subdivisão, certo? Que é um regime, é um plano de previdência complementar de servidores públicos efetivos, ou seja, servidores concursados. Tem o regime complementar privado aberto e o regime complementar privado fechado. Eu não vou tocar muito nesse ponto porque não é o cerne do nosso curso aqui, certo? Mas só para você ter uma ideia, servidores públicos efetivos, eles podem, por exemplo, se eles estão contribuindo só para o plano básico deles, que eles têm também plano básico, mas acham que quando forem se aposentar vão receber pouco, aí eles vão fazer o quê? Eles vão fazer um plano complementar para, no momento da aposentadoria, ele ter um complemento no valor dessa aposentadoria. Mas ninguém é obrigado a fazer isso, certo? Eu, como servidor público efetivo da União, eu pago eu pago um plano complementar de previdência para que quando eu me aposentar eu tenha direito a um pouquinho a mais no valor da minha aposentadoria. Então isso aqui funciona como uma poupança, certo? Uma poupança, você vai poupando ali ao longo dos anos para lá no futuro você sacar. E aqui existem, veja, plano complementar dos servidores, esse aqui é público, tá? Não é privado, então não é todo mundo que pode aderir, somente servidores públicos, certo? Já os regimes complementares privados, né, os planos privados de previdência, eles são divididos entre aberto e fechado. É muito comum aqui os planos de previdência que os bancos oferecem, né, os bancos privados. Todos os bancos têm um plano de previdência, né, aquele CDB, enfim, várias carteiras de plano de previdência que os bancos oferecem a todo mundo, certo? Não é restrito a só servidor público. Não, a todo mundo, servidor público ou não. Quem tem como pagar vai conseguir fazer um plano desse complementar, certo? E ele é aberto a todos, certo? Ele é aberto a todos. No entanto, existem os planos complementares privados e fechados. Aí eu vou citar aqui, por exemplo, os planos de previdência dos empregados da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil,
Então, apesar de ser um plano privado, ele é fechado porque ele se restringe somente os funcionários, né, do Banco do Brasil ou da Caixa podem aderir a esse sistema, a esse plano de previdência, ok? Então agora você já sabe, existem os planos complementares de previdência social e existem os planos básicos. Esse aqui é que a gente vai, que nos interessa mais, claro, porque a gente vai trabalhar com o INSS, com o regime geral de previdência, com o plano geral de previdência, e vocês vão ter mais clareza sobre o assunto, ok? Então vamos nessa, vamos prosseguir para o alvo. Planos básicos, como eu falei, a principal diferença é já de cara assim é a filiação obrigatória. E o que é uma filiação obrigatória? Como eu falei, você não escolhe se vai participar ou não, você simplesmente é obrigado a participar. Simplesmente você é obrigado a participar. Na última reforma da Previdência, em 2019, se discutiu a possibilidade de tirar essa obrigação, certo? Ainda que de forma assim gradativa, tirar a obrigação. Então, se o brasileiro quisesse contribuir para a Previdência, ele ia contribuir. Se não, ele não ia contribuir. Então, ficaria a critério dele. Isso tem apoiadores e também tem quem reprova esse tipo de conduta, porque os apoiadores acreditam que a Previdência ela não tem futuro, né? Você ser obrigado a contribuir para um regime falido, por exemplo, esse é um dos argumentos. Outros dizem que é melhor contribuir, sei lá, investir em ações. É melhor aplicar o dinheiro em outro tipo de rendimento do que na Previdência. E por isso defende a ideia de que eu não deveria ser obrigado a contribuir, certo? Mas existe a outra corrente que diz que não, tem que ser obrigado mesmo, porque se o brasileiro não for obrigado, ele vai ficar na miséria, como aconteceu no Chile, por exemplo. O Chile tem uma previdência hoje que não é obrigatória, então o Chile passou por uma crise aí nessa área da previdência, porque as pessoas não pouparam, apesar de terem a liberdade, né, de fazer o que quiser com o dinheiro, acabaram não poupando e, enfim, na hora de se aposentar ficaram com migalhas. Eu não sei a fundo o que aconteceu lá, mas basicamente algo que gira em torno desse ponto aí, certo? Então, esse tem argumentos contra e argumentos a favor dessa tal da obrigatoriedade de se contribuir. Mas no Brasil, o fato no Brasil é obrigado. Você trabalhou ali, filiou, né? Você trabalhou, tem a obrigação de pagar o INSS, de pagar a contribuição previdenciária. Fechou a carteira ali, o empregador, no momento de pagar o seu salário, ele já vai tirar o percentual já do INSS, certo? Da Previdência Social ele já vai tirar. Então você não vai dizer, não, o empregador está fazendo o que não deve. Na verdade, ele está fazendo o que deve, porque ele é obrigado a fazer isso. E você é obrigado também a deixar que ele faça. Ok? Vamos lá, vamos avançar. Aí, nos planos básicos, a gente vai ter uma subdivisão também, certo? Lembrando, plano básico, filiação obrigatória. Não tem como correr disso aqui, não. Aí eu tenho o regime geral de previdência social, que aqui eu posso dizer que um sinônimo seja o próprio INSS, porque é o INSS que vai, de fato, administrar, vai cuidar desse tal de regime geral de previdência social, que é o plano maior de previdência do Brasil, certo? Então, o INSS que faz tudo, certo? Administra, é o INSS que vai lá e atende você quando você precisa de um benefício que está previsto nesse plano. Então, o INSS que toma conta da casa,
E aqui a gente vai, é o nosso ponto de estudo principal depois dessa introdução, vai ter toda a ênfase aqui, né, no RGPS, né, que ele pode ser chamado também de RGPS, né? Vão se acostumando aí com as siglas. É esse plano gigantesco de previdência social que nós vamos nos deter. Mas antes de entrar nele, vamos aos regimes próprios de previdência social. O que são os regimes próprios, gente? Ele vai alcançar aqui, esses regimes próprios, eles são... Quando você ouvir falar de regime próprio, lembre de servidores públicos efetivos, tá? Ou concursados, né? Concursados. Regime próprio, servidor público concursado, certo? Então, quem é do regime próprio não é do regime geral, certo? Quem é do regime geral não é do regime próprio. A regra é essa. A regra é essa. Se a pessoa é só servidor público, certo? Concursado, ele não é do regime geral. Ele não faz parte desse plano aqui. Ele não é filiado a esse plano. Ele não é inscrito a um plano de regime geral. Ele só é daqui, ó. Quem cuida dele é o regime próprio, que é o regime instituído pelo ente que ele trabalha ali, seja União, estados ou municípios, certo? É isso aí. E temos também o regime dos militares das Forças Armadas. Não confundam esses militares aqui com aqueles que prestam serviço obrigatório quando completam ali 18 anos. Não é esse pessoal que eu estou falando aqui. Eu estou falando de servidores concursados, né, de militares concursados das Forças Armadas. Que militares, as Forças Armadas têm concurso para aeronáutica, marinha, exército, tem. Então esses caras aqui, ó, também não fazem parte do nosso plano aqui, que é o regime geral. Eles estão excluídos daqui porque eles já têm uma proteção previdenciária. Se acontecer algum BO com eles, eles já têm um plano que vai cobrir ele, certo? Que vai dar cobertura a ele, certo? Se ele se acidentar, se ele completar a idade para se aposentar, se a esposa morrer, enfim, se ele morrer, né? Ele vai deixar a pensão para a esposa, para os filhos. E para finalizar, certo? Os planos básicos. A gente tem um plano de seguridade social dos congressistas. E aqui esses congressistas, eles é a única exceção à regra da filiação obrigatória. Eles não têm obrigação de participar. Aqui é como se fosse um plano complementar, certo? Mas na doutrina se fala que eles fazem parte de um plano básico. Então, quando a gente vê aí os deputados, né, se aposentando com altos salários e tudo, é porque a partir do momento que eles começam o mandato dele, mandato eletivo, eles já podem contribuir para esse plano de previdência que é a Seguridade Social dos congressistas. Ele pode, ele não deve, tá? Ele pode. Mas os deputados, os prefeitos, vereadores, governadores, presidentes, se eles não forem filiados a um regime próprio de previdência, porque muitos, é bom saber, desses que ocupam, né, esses cargos eletivos, eles já são servidores públicos, certo? E aí concorrem à eleição e ganham a eleição. Nesse caso, ele não perde a vinculação com o regime próprio dele, certo? Ele permanece no regime próprio. Agora vamos lá. Tem um deputado, um governador que é eleito, mas ele trabalhava de carteira assinada na iniciativa privada. Ele é eleito. A partir do momento que ele é eleito, ele continuará sendo segurado aqui, ó, do regime geral, do plano geral.
certo? E vai poder contribuir facultativamente, se ele quiser, para o plano de seguridade social dos congressistas, que vai ser aí, na verdade, um complemento para ele ter uma renda extra no momento dele sair do mandato, no momento de acontecer alguma coisa com ele que ele não consiga trabalhar, certo? Então, a nossa primeira aula fica por aqui. Nós já demos aí essa pequena introdução para vocês terem clareza sobre regimes, sobre planos de previdência. Eu gostaria de fazer um desafio a você, como forma de você aprender mais. Eu gostaria que você classificasse aí, que você, nas suas palavras, dissesse o que é previdência social. Primeiro ponto. O que é previdência social? Então, assim, tenta não olhar para um mapa mental, tenta responder com suas palavras, que é assim que você vai aprender, tá? O que é previdência social? Seria a primeira pergunta. E segunda pergunta, como é dividida a previdência social? Quais são os planos de previdência social que existem no Brasil? Então, te desafio a responder essas questões, certo? Com suas próprias palavras, se possível, não consultar o material, certo? Porque assim você vai aprender mais. Confia em mim. Vou te dar muita informação aqui e é preciso que você faça a sua parte, senão vai ser informação jogada no lixo. E o meu objetivo não é esse, o meu objetivo é que você aprenda. Então, estamos aqui numa fase de construção, estamos fazendo a fundação dessa construção, dessa casa que estamos erguendo, desse edifício que estamos erguendo. Então, faça a sua parte que vai dar tudo certo. Nos encontramos na próxima aula. Até já!